Bom, gente, meu nome é Gustavo Coelho, sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Educação, pesquisador de produções estéticas jovens, contemporâneas, um tanto quanto controversas, entre elas a pichação de rua, né? Eu estou gravando esse vídeo aí em apoio, né, na verdade em desacordo com a maneira com que a justiça mineira vem tratando o fenômeno da pichação, e não só o fenômeno em si, mas especialmente as vidas jovens que, pelas mais diversas razões, investem, né, na prática de pichar as cidades. E especialmente ao caso aí dos 3 pichadores que foram condenados e enquadrados não só no crime de pichação, mas o que intensificou mais a pena deles, enquadrados no crime de quadrilha, né? Eu gostaria de marcar aqui com esse vídeo a minha indignação com a desproporcionalidade com que a justiça brasileira, em especial a justiça mineira, trata as vidas jovens desse país, especialmente as vidas jovens já acostumadas à marginalização, né, da sua existência, à marginalização da sua poética de vida. E, enfim, nesse caso em particular, a coisa fica ainda mais intensa, né, já que a gente vê uma resposta da justiça lançando mão da principal pena que existe nesse país, a pena de reclusão, ou seja, uma pena que tem efeito imenso na vida, né, das pessoas que são penalizadas com ela, que é a prisão, né? E uma pena diante de um dolo que, a meu ver, e eu acredito que se todo mundo se deter ao real dolo, ao real dano da pichação, todo mundo, acredito que vai concordar que é um dano menor e que não caberia, né, diante dele, em nenhuma circunstância, a aplicação da principal pena que existe nesse país, que é a pena de reclusão, né? Não me parece proporcional. Não estou aqui defendendo por hora que a pichação não é um delito. Enfim, está na lei, a gente pode, claro, e aí a aventura de pensamento está aí para isso, a entender quais são as circunstâncias sociais, quais são as circunstâncias, inclusive filosóficas e de compreensão de cidade, que tornam a atitude de rabiscar um crime, mas não me parece, mesmo no que tange a lei, mesmo respeitando a lei, não me parece proporcional o enclausuramento de pessoas que com uma tinta marcam a superfície de um muro, né? Seja o muro qual for, não me parece prudente nem proporcional danificar mais uma vida, danificar de maneira muito mais brutal uma vida em comparação ao dano provocado em um muro, né? Não me parece justo que uma vida seja alvejada, seja destruída em defesa de qualquer muro, seja ele qual for. Então, na medida em que o ato da pichação ele é meramente tinta no muro, né? Então ele alveja não com o martelo, ele não destrói esse muro, ele rasura sim a superfície comunicacional dos muros, né? E, enfim, por mais conservadora que seja a concepção legislativa com relação às superfícies comunicacionais dos muros, não me parece ser proporcional ao enclausuramento do jovem em razão única e exclusivamente de, junto com seus amigos, rasurarem a estabilidade comunicacional desse muro, né? Enfim, levando em conta, claro, a instabilidade social na qual repousa todo esse país, né? E da qual emerge as poéticas marginalizadas da nossa juventude, né?
Então, esse vídeo aqui é para denunciar a desproporcionalidade geral com que se trata a vida jovem nesse país, em especial para esse caso de BH, e gostaria de acusar aqui uma situação bastante comum, né, no nosso país, que a justiça reage com mais força, com mais implacabilidade diante de ações de danos diretos, mesmo que sejam danos menores, como é o caso da pichação, e com mais ponderação, com mais disposição à postergação, com mais disposição a uma investigação mais minuciosa e que, portanto, protege os corpos daqueles que produzem ações de danos indiretos, mas que têm efeitos diretos muito mais graves à vida prática da sociedade brasileira, né? Enfim, para a gente fazer uma comparação bastante eloquente com relação a isso e que está dentro do mesmo campo criminal, o campo do crime ao meio ambiente, né? O dano ao meio ambiente, que é onde se enquadra a pichação, por exemplo, o caso da Samarco, né? Que lança a mão de multas, lança a mão de outras atitudes penais, de outras concepções penais mais brandas do que a reclusão, diante de um dano que indiretamente causa efeitos diretos muito mais graves à nossa sociedade, né? Então, me parece que é um indicativo muito forte das raízes injustas nas quais estão assentadas a nossa sociedade. Esse caso de BH, onde 3 meninos, 3 rapazes, 3 homens estão sofrendo a pena de reclusão em razão única e exclusivamente de um dano muito menos danoso, muito menos destruidor, com efeitos sociais muito menores do que outros crimes menos combatidos judicialmente e que não são alvos da principal pena desse país, que é a reclusão. Então, em favor da vida jovem, em favor da valorização da única propriedade que deve valer mais do que todas, que é a propriedade da vida, e especialmente da vida jovem das nossas cidades, eu ofereço aqui esse vídeo publicamente como indignação da maneira com a qual a gente vem gerindo a cidade, privilegiando muros, privilegiando o controle das superfícies comunicacionais em detrimento da valorização, em detrimento da exuberância da vida jovem, né? Em todas as suas potências poéticas. Enfim, toda a minha indignação, toda a minha compaixão por esses jovens que estão sofrendo isso aí, e ofereço aqui meus pensamentos, minha reflexão no que for necessário para combater o discurso de rápido enclausuramento, o discurso preguiçoso intelectualmente, que rapidamente reage diante de um ato com a sua principal arma, que é a clausura, né? Enfim, é isso aí.